Vamos ver, o All Prime está aqui destacando a reportagem da Natália Portinari, está aberta no nosso telão e a gente vai te mostrar quem é Hugo Motta, possível sucessor de Lira na Câmara. O possível sucessor dele vem da família que manda em anos, aliás, numa cidade há anos, né, na mesma cidade, e a gente vai descobrir que cidade é essa e quem é Hugo Motta, Natália Portinari. A reportagem está em All Prime, mas quem está no All News vai conseguir alguns detalhes aí da autora da reportagem. Boa noite, Natália. Boa noite, Diego. Então, pois é, eu fui para Patos, que é a quarta maior cidade da Paraíba, para entender um pouco mais das raízes do Hugo Motta, que possivelmente vai ser o próximo presidente da Câmara. Pelo menos ele é o favorito do grupo do Arthur Lira e foi escolhido por ele já como candidato a seu sucessor. E uma coisa muito interessante é que tem uma diferença de estilo muito grande, que a gente tenta explicar aí na reportagem, entre o Lira e entre o Hugo Motta. O Hugo Motta, ele fez política nos últimos anos, desde que ele se tornou deputado federal muito jovem, aos 21 anos, que isso foi em 2011, né? Então, há 13 anos que ele está na Câmara. Ele hoje é muito jovem ainda, né? Tem 35 anos, se ele for eleito vai ser o mais jovem presidente da Câmara da história e da redemocratização. Ele fez política nesse tempo num estilo muito mais fazendo amigos, fazendo parcerias e sem comprar brigas e nos bastidores e ficando à sombra dos presidentes da Câmara que vieram desde então nesse período. Teve o Eduardo Cunha, de quem ele se aproximou muito e ganhou muito poder naquela época. Depois, com o Rodrigo Maia, ele continuou sendo um dos principais deputados aí do núcleo duro do Maia. Depois, com o Lira, continuou da mesma forma, sendo um nome de confiança para tratar de propostas. Então, às vezes, ele não era um cara necessariamente que estava nas negociações das lideranças partidárias nas questões maiores, mas ele era um cara que tinha um projeto de lei, aí a relatoria de um projeto de lei, ele era um nome de confiança dos presidentes da Câmara para conseguir desenrolar a proposta de uma maneira eficiente junto com o governo federal, junto com outros interlocutores. Então, ele sempre teve muita confiança das pessoas que estiveram em posições de poder. E lá em Patos é muito interessante ver que a família dele tem uma tradição de políticos, especialmente a avó dele, a Francisca Mota, que hoje está no sexto mandato como deputada estadual, tem um estilo muito parecido com o dele, que é conciliador, é um estilo também de fazer uma política sem comprar briga. E ela inspirou muito ele nessa trajetória, assim, porque ele morou junto com ela em João Pessoa quando estava fazendo faculdade, logo antes dele virar deputado, né? Ele virou deputado com 21 anos. Então, ele é muito o neto da avó dele. Então, entender a avó dele, entender esse estilo de política que eles fazem lá, é muito interessante para entender que tipo de presidente da Câmara a gente pode ter, né? É um político que, inclusive, o fato dele ser, do Lira se identificar com ele, dos outros políticos do Centrão se identificarem com ele, é também porque ele é um político desse estilo regional, do estilo que atende a base eleitoral dele com emendas, é um político que tem um território. Então, ele é líder, hoje o Hugo Mota é líder do Republicanos. Quando ele se tornou líder do Republicanos, que é um partido relativamente recente, uma das missões assim que foram dadas pelo Marcos Pereira, que é presidente do partido, foi expandir o poder do Republicanos na Paraíba. E isso é uma coisa que ele conseguiu fazer muito bem e articular lá um grande território onde hoje o Republicanos tem influência. A cidade de Patos, ela fica, a Paraíba é meio espremida, né? E tem um pedaço do sertão para cá e um pedaço do litoral para cá, e nessa passagem fica a região onde fica Patos. Então, por isso que ela é conhecida como porta de entrada do sertão paraibano. Tecnicamente, eles falam ali de meio sertão, já o clima ali, as características do clima são já de bastante seca, e enfim, é uma região que tem alguns problemas graves ainda de Sim, infraestrutura, tem uma deficiência de saneamento, que a gente fala em uma das reportagens, só 13% da população tem acesso a esgoto. caramba. Então, sim uma região pobre, carente, que precisa de investimentos e grande parte do poder que o Hugo Motta tem na região se traduz através desses investimentos. Então, são várias coisas interessantes, assim, que com certeza, se ele se tornar presidente da Câmara,
vão dar pano para manga para futuras reportagens, porque ele tem um poder local ali que se exerce de uma maneira que vai ser muito interessante de ver como que vai continuar com ele à frente de um posto que hoje tem tanta relevância, né, para trazer recursos, para trazer Sim. influência. Já ouvi essa história antes, Natália Mota. Tenho a impressão de que me parece familiar. Quem quiser ler a reportagem completa é só acessar no nosso site, no UOL, tá lá a reportagem dentro de UOL Prime. Parabéns pelo trabalho, Natália. Obrigado pela participação.